Pelo Esporte Tudo, galera! Beleza? Essa é a Resenha do Leão, programa número 11. E antes de mais nada, garçom, traz a acarajé pro Leão que hoje a vinheta é dupla. Simbora! 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão. E aí, galera, beleza? Toda a nação tá tranquila, uma vitória maiúscula sobre o Bahia por 4-1. Comigo sempre o Roger Nascimento aqui, vamos falar sobre 2 jogos hoje. Para começar, a gente gostaria de dar parabéns a toda a nação rubro-negra, incluindo a equipe do Sport, que acreditou e fez uma partida na raça, do jeito que o Sport deve ser. E mandamos o Bahia de volta para casa. Roger, meu nobre, primeiramente bem-vindo novamente, como sempre. E me diga lá, o que é que você achou da partida? Chore na minha. Seguinte, alô galera, nação rubro-negra, tudo certinho, né? Graças a Deus o Sport fez uma atuação de gala, despachou o Bahia com identidade. E aí o que acontece? O jogo foi muito interessante, Rodrigo, pela seguinte forma. O que a gente não viu contra o Figueirense, a gente viu contra o Bahia. Ou seja, o Sport buscou muito jogar pelos lados, não deixando de jogar pelo meio, mas quando dá ênfase a jogar pelos lados, aí a coisa cresce. Por quê? Porque não fica somente aquela coisa engessada ali no meio, aquela tentativa de jogada no meio direto e batendo no paredão. E pelos lados não, foi onde funcionou muito bem, pelo menos no segundo tempo, Maicon Leite, o Elber, entendeu? O René lá pela esquerda, foi muito bom. E aí deu os resultados. E diga-se de passagem, o Bahia escapou de levar uma sonora goleada. Porque o Sport perdeu muitos gols, mas também conseguiu converter alguns que deu essa goleada aí fantástica para a nossa nação. Realmente, a gente não pode tirar o mérito do goleiro Douglas Pires, que levou 4, mas defendeu algumas ali muito importantes para manter o saldo menos negativo do que deveria. Outro ponto que você falou do Maicon Leite, o lado esquerdo do Bahia sofreu muito na mão de Maicon Leite no jogo, viu? Sofreu demais. O Maicon Leite fez uma partida excelente. Inclusive, já puxando esse gancho, tem uns jogadores que eu queria falar a respeito. Um deles é o Maicon Leite, que eu já acabei de falar. O Richelli fez jus. O mascote do Sport foi um leão dentro de campo. Pra mim foi, se não foi o melhor, foi o segundo melhor jogador da partida. Ele jogou muito, muito, muito mesmo. O Ferrugem supriu de forma impecável pra mim a ausência do Samuel Xavier. O Elber fez uma partida razoável, mas fez o gol lá. O Matheus Ferraz teve algumas falhas. O Wendel entrou com identidade. E o Brocador, que fez a Bahia chorar todinha, né? Eu achei que o Sport fez um jogo maiúsculo em termos de domínio. Mostrou-se realmente que não estava para brincadeira na Copa Sul-Americana, e é uma coisa que aí já vai contra uma coisa que a gente já comentou, que é o fato de o Sport querer ou não jogar a Sul-Americana, né? A gente já comentou sobre isso e o Sport provou que quer a Sul-Americana, e faltam 8 jogos, né? É verdade. E assim, pegando esse teu desabafo aí em relação aos jogadores, realmente, Rodrigo, a gente viu que o próprio Maicon Leite, ele foi um jogador que, no dito popular, ele infernizou o lado esquerdo do Bahia. Verdade. Ele infernizou, ele não cansou em momento nenhum, entendeu? Ele foi um jogador malandro, que a gente viu quando precisava dar uma parada ali, o resultado já estava um pouco na mão, ele já segurava o jogo, ficava esperando para levar uma falta, batia ali uma troca de passe com o Diego Souza. Então, assim, ele foi muito importante. Você tocou aí no nome do Ferrugem. O Ferrugem realmente chegou muito bem, surpreendeu, porque muitos acreditavam que ele não faria um bom jogo, porque o último jogo que ele fez, ele não foi bem. E aí ele provou que realmente o futebol dele é bom. Ele não é à toa que o pai de Eduardo Batista, o Nelsinho, não ia liberar um jogador pra cá, um jogador ruim. A primeira oportunidade que o Sport teve de gol foi com ele, na jogada individual. Verdade, verdade. E assim, a gente dá o mérito ao goleiro do Bahia, que pegou aquela bola, que ele chutou forte, o Ferrugem e tal. Foi enxerido. É verdade. E aí,
Você falou também do Elber. O Elber realmente ele não teve a mesma intensidade do Maicon Leite, mas assim, ele foi um cara rápido, ele deu problemas, e na bola que o zagueiro Gabriel, que estava frio ainda no campo, deu vacilo. Deu uma de baiano, dormiu. Pois é, o Elber já estava na explosão e, graças a Deus, acertou muito bem sua finalização. Bateu com o goleiro, com tudo, caiu. Então, assim, o Sport foi o jogo da raça. Teve um lance também, Roger, me interromper, teve um lance do Elber também, numa tabela no meio de campo, que ele chegou cara a cara com o Douglas Pires e ele tirou, já no final do jogo. Foi, é verdade. Ele tentou dar uma cavadinha para cobrir o Douglas Pires e o Douglas Pires, mais uma vez, méritos para ele, que ele conseguiu crescer e defendeu aquela bola. Então, assim, o Elber, pelo menos, ele não entrou no mesmo nível que estava jogando o Maicon Leite nessa partida, mas diante dos jogos passados do Elber, que ele voltou após a contusão, eu achei interessante essa partida que ele jogou contra o Bahia. Outra coisa, Rodrigo, que a gente comentou muito no jogo passado e que a gente dá para fazer um comparativo agora. O que acontece? O Sport no jogo passado, muitos jogadores, o próprio individual de cada jogador foi muito abaixo da média, fazendo notoriamente com que o time dê uma caída. Já nesse jogo contra o Bahia, a gente viu os jogadores, a atuação individual de cada um crescendo muito. Isso aí levou o time para frente, a torcida apoiou. Então, assim, foi aquele clamor todo que fez com que, consequentemente, a gente conseguisse a classificação. A gente tem que lembrar também de uma troca que, com certeza, foi a ordem do professor, que quando o Elber entrou, ele entrou jogando no lugar de Maicon Leite. Maicon Leite foi para a esquerda, para o lugar do Marlone. Então, quando o Elber entrou, ele não tinha tido o impacto que teve na partida, de fato, veio ter depois. Quando pela minha visão, o Eduardo Batista percebeu isso e inverteu as pontas. Jogou o Maicon Leite para a posição de origem dele e jogou o Elber num lugar que, para mim, é a posição de origem dele. Quando ele chegou no Sport e começou a jogar, ele jogava na ponta esquerda. E ele fez um bom jogo jogando na ponta esquerda. Diferente de como ele vinha rendendo abaixo da média jogando na direita. O único jogo que o Elber jogou razoável na ponta direita foi contra o São Paulo, que ele fez o gol lá. Eu acho importante citar aí a inteligência. O Eduardo Batista fez um trabalho impecável nesse jogo. Inclusive ele desabafou no final do jogo. Verdade. O que acontece? A entrevista de Eduardo Batista também foi muito interessante, a coletiva, que ele abordou um fato, ele desabafou muito nesse jogo, tanto na coletiva quando lá houve o gol. Eu queria falar dos dois momentos. Na coletiva foi o seguinte, ele falou muito que o Sport não entregaria o jogo, que o Sport... Porque ele ouviu no meio da semana muita gente falando, o Sport foi para a Bahia, foi entregar o jogo, o Sport não vai seguir na Sul-Americana, o Sport... Então, assim, isso mexeu, além de mexer com a imagem dele como técnico, ele falou que mexeu também com a imagem dele como homem, porque ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter. Então ele disse que aqui no Sport não tem... aqui é homem, aqui é pressão e a gente nunca vai jogar para querer perder, isso aí é profissionalismo, tudo isso. Então, assim, ele desabafou para a crônica esportiva e para toda a torcida rubro-negra. E no campo, quando o Sport, se não me engano, fez o terceiro gol, Eduardo Batista teve uma atitude que eu nunca vi no Sport, que foi ir lá para a torcida, gritar, falou alguns palavrões ali naquele momento de euforia, bateu no peito, puxou o escudo do Sport, bateu em cima do banco de reservas. Então, assim, ele estava numa adrenalina muito grande. Então, a torcida tem que acabar com essa coisa de o Sport está querendo perder, o Sport está fazendo isso errado, Eduardo Batista quer montar o time errado. Não, a gente tem que dar créditos a ele. Derrotas virão e vitórias também, como aconteceu agora com o Bahia. E contra o Bahia, o Sport mostrou uma força que a gente estava esperando já, que foi o que vinha acontecendo nas primeiras rodadas do Brasileirão, né? Quando o Sport estava soberano lá. Não que ele que esteja mal, o Sport está muito bem, mas ele mostrou um futebol no início que todo mundo estava ficando assustado com o Sport. E depois, com essa queda, acho que essa vitória aí tem tudo para ser um molho para o que a gente espera ainda da Série A, né? O Sport, ainda falando da Sul-Americana, o próximo adversário do Sport sai do confronto Tigre e Huracán da Argentina. O Tigre, que não é o Tigres do México, que jogou a Libertadores, não é isso, Roger? Isso aí, é o Tigre da Argentina. Que é da mesma cidade, também, né? É da mesma cidade lá do Huracán. O Tigre foi goleado em casa por 5-2 pelo Huracán e vai jogar agora na casa do Huracán, tendo que fazer aí, no mínimo, 4 gols, 4-0 no caso, para se classificar e enfrentar o Sport.
Esse time do Huracan, eu confesso que eu não sou um conhecedor desse time, mas uma coisa eu sei, ele não é uma equipe forte. De jeito nenhum não é uma equipe forte. Não tem tradição, né? Não tem tradição. Peso e camisa, não tem peso e torcida. Ele até tem uma certa tradição lá, porque é um clube local, vamos jogar lá, entendeu? Então, tudo isso implica coisas que vão acontecer lá. Porém, é óbvio que não é a mesma, a pressão não é a mesma que você jogar contra um Boca Juniors, contra um River Plate, até um São Lourenço, um Vélez Sarsfield, não é a mesma coisa. Um Banfield. Banfield, tá? É um clube que foi fundado em 1908, tá? Ou seja, é um clube, como é que eu posso dizer? Um clube que não é uma tradição no futebol argentino, mas é um clube antigo. Não tem um histórico de muitos títulos dentro do campeonato argentino. Ele ganhou uma Copa Argentina e alguns campeonatos argentinos. O último foi em 73. Então, Roger, a gente vê aí que o Huracan, ele não é um clube de muita tradição. Assim, tem 5 títulos, tudo bem, mas assim, as rivalidades dele mostram isso, né? O rival histórico mesmo dele é o São Lourenço, que é da cidade bem próxima lá, que é até chamado de Clássico del Barrio, que é o clássico do bairro. E o São Lourenço é o time do Papa, né? É, o time do Papa. Então, a cidade de São Lourenço é muito próxima de Huracan, então a rivalidade é mais por isso. Para você ter uma ideia, os rivais do Huracan são River Plate, Racing, Boca, Independiente e Vélez. Mas desses todos os rivais dele, a gente só escuta falar dos rivais. Então, a gente vê aí que é um clube que, embora tenha rivais grandes, não tem uma tradição muito grande, não. Um ponto sobre o Huracan, ele pode não ser muito tradicional, mas ele tem uma coisa que pode preocupar aí, entre aspas, que faziam 40 anos que o Huracan não ganhava título nenhum, tá? Nenhum título importante, e ano passado o Huracan ganhou a Copa da Argentina. Essa Copa da Argentina foi conquistada contra o Rosário Central, nos pênaltis, né, que foi 0-0, e ele ganhou uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. Mas assim, não nos interessa muito, o que interessa é apenas saber um pouco aí, o apurado, sobre o que o Huracan pode vir apresentar para nós, se passar de fase, porque a gente não pode duvidar de nada. Tudo bem que ganhou de 5-2, mas a gente precisava fazer 3 gols no jogo contra o Bahia, a gente fez 4, então a gente não pode duvidar de nada. Eles não são esporte, claro, não dá para comparar. Mas, de qualquer forma, é um clube que a gente tem que ficar de olho aí também. Passando um pouco a página, tem alguma coisa ainda sobre a Sul-Americana, Roger? Tenho. No caso, ainda sobre o jogo do Bahia, eu queria ainda falar sobre o futebol do Diego Souza em campo, que para mim o craque, camisa 10, nato. O Diego Souza é craque. E não tem como não ser, porque o cara marca bem, os passes do cara bem, ele tá devendo um pouco na finalização, mas isso aí passa, entendeu? Pelo que ele faz em campo, a liderança que ele tem. Então, assim, Diego Souza é peça fundamental para o esporte e até para ser o que o próprio Ney Pandolfo estava falando, em tentar o Diego Souza no ano que vem também e tal, porque assim, o Diego Souza, se a gente perde ele hoje, é o cara da armação, a gente dificilmente encontrará outro no mesmo nível ou melhor que seja comprometido com o esporte como ele é. Então, eu não quero nem pensar em futuro. Deixa eu curtir o meu presente com ele aqui. Outra coisa, Rodrigo, o Brocador. Para mim, ele já cravou a titularidade dele. Entendeu? Eu gosto muito do André e era o que a gente vinha conversando. Quem tiver melhor, joga. O Brocador tá provando isso em gols, tá provando isso em aparecer pro jogo, tá provando, sofrendo falta, aquilo tudo, driblando, vontade. O Brocador tá chegando e chegou com força, fez seus gols. Então, assim, atacante e centroavante vive de gols. O Brocador tá numa fase um pouco melhor que a de André. Gosto muito do André, o André é craque também, mas a vez agora é do Brocador. E aí vai dar ao André mais motivação de trabalhar para, de repente, voltar uma titularidade depois. Com certeza. O Brocador, inclusive, recentemente deu uma entrevista, né? Ele falando que ele é ídolo lá no Flamengo, mas quem paga as contas dele é o esporte, ele veste a camisa do esporte e quer ir longe, conquistar títulos com o esporte. Isso aí é uma coisa muito boa de se ouvir.
quando a gente tem um cara que tem tudo para ser também e já está se tornando um ídolo da torcida da nossa nação rubro-negra. Falando sobre Brocador, Flamengo, essas coisas assim, Roger, tem um colega meu aqui que ele quer dar um recado. Eu posso colocar ele para falar aqui uma coisinha? Rapaz, esse cara aí pode. Esse cara aí tem bagagem para dar esse recado. Tem? Coloca ele aí então, na fita. Só um minutinho, peraí. Fala aí, meu querido. Sacanagem, rapaz. A gente vem aqui, controla o jogo inteirinho, a gente ganha 2-0, depois começa a dar faltinha perto da área, dá tudo aí, não dá falta na gente. E no fair play lá, que a gente tocou a porra da bola pra fora lá, que o Elber tava aqui, quando eles caíram, a gente dá a porra da bola. Aí falta fair play, aí a gente é punido. Mas hoje aqui, o Flamengo aqui, ó, tá de parabéns, eles vão jogar lá. Coração é pra torcida, porque é uma torcida que vibra bastante, que nos incentiva, que cobra e que tem essa rivalidade 87 é nosso. E ninguém melhor do que ele pra dizer, né? Já jogou lá e tá jogando com a gente aqui. Falando nisso, Roger, tem um cara também aqui, rapidinho, tem outro que tá aqui, azucrinando, vai gritar um negócio aqui, pera aí, 87 é nosso, 2008 também. E aí, Roger? A galera falou aí. O que é que tu acha disso? Eu acho que o jogo vai ser um jogaço, entendeu? Na bola, o Sport vai entrar com aquele a mais, porque é contra o Flamengo, porque o Sport quer embalar de novo, ganhou do Bahia e vai querer embalar. Ou seja, a Arena Pernambuco também deve estar lotadíssima, porque contra o Flamengo tem esse embate aí de 87 até hoje. Então, assim, torcedor vai comparecer e vai ser um espetáculo lindo. Sobre o jogo em si, se o Sport jogar da mesma atitude que jogou contra o Bahia, meu amigo, pode segurar que vai ser pau, vai ser um jogaço e o Sport não vai abrir pra nada não. Se o Sport jogar que nem jogou contra o Bahia, o Flamengo não aguenta não. Não aguenta não. E outra coisa, Rodrigo, o Flamengo tá vindo pra cá sem Guerreiro. Então assim, o Guerreiro é craque, o Guerreiro é aquele matador nato, bola sobrou pra ele, a bola procura ele, na verdade. Então ele não tá vindo pra cá. Eu já dei umas olhadas por aí em alguns sites, estão dizendo que ele não vem. Então se ele não vem, isso é bom pra gente. Tem o Sheik, que é um jogador muito bom, mas assim, a gente também tem jogadores ótimos. Então o jogo vai ser jogado ali nas 4 linhas. Espero que a atitude do Sport seja igual ao do Bahia. Se for, certamente o Flamengo não vai aguentar a pressão. Falando sobre essa rivalidade de Flamengo e Sport aí, pra quem ainda não viu, tem um vídeo no YouTube, que é lá no nosso canal, que já está aqui publicado na nossa página também, aqui no Facebook, facebook.com/resenha do Leão, a entrevista com o Homero Lacerda, hein? Que tem aí esclarecendo tudo a respeito desse título de 87, que eu sei que tem gente que ainda tem dúvidas, mas podem ficar certos. Se assistir esse vídeo, além de ter informações importantíssimas sobre isso, vocês vão rir bastante. Eu recomendo, não só eu, como todo mundo que já assistiu e continua compartilhando com o pessoal por aí, tá? E assim, Rodrigo, eu acredito também que o rubro-negro, o torcedor do Sport, ele merece saber o porquê ele é campeão brasileiro de 87. Às vezes ele diz que é o campeão e aí vem um torcedor de outro time querer rebater aquilo, ele fica sem argumento. Então assim, ele merece saber da verdade, merece saber o porquê todos nós somos campeão brasileiro de 87. E ninguém melhor para explicar isso para esse torcedor do que Homero Lacerda, né? A lenda. Falando um pouquinho ainda desse jogo de Flamengo Sport, o Flamengo ele vem com um orgulho ferido, né? Empatou com o Vasco pela Copa do Brasil em 1-1 e foi eliminado pelo Vasco. Vasco esse que é o lanterna da Série A, confirma? Isso aí. E assim, o Flamengo, inclusive, tá vindo numa pegada melhor, porque trocou de técnico, o Oswaldo de Oliveira tá lá, então assim, toda vez que troca de técnico, a gente fica naquele mistério, como é que vai ser, como é que virá, mas digo e repito, se o Sport jogar como jogou com o Bahia, não tem Flamengo certo domingo na Arena. Não tem não. Isso aí quem disser que o Flamengo vai engolir o Sport aqui, se o Sport jogar como jogou contra o Bahia, não tem condições não. E assim, Rodrigo, eu queria só dar um recado para os ouvintes da gente e para a nação rubro-negra, que tenha calma, confie mais no seu treinador, confie mais no seu time, entendeu? A gente não tem um treinador mercenário, a gente tem um grupo fechado, um grupo muito, assim, o pessoal se dá bem, então, tipo,
quem é esporte tem que acreditar até o final. Não foi à toa que a gente levou um gol do Bahia, a gente estava ali desclassificado, faltando 15 minutos. Então, a gente tem que acreditar até o final, a gente tem que gritar até o final. Depois que acabar, beleza, você reclama, você vai, eu respeito cada um. Mas eu acredito que você tem que estar lá junto com o seu time, dando força até o final, porque sem a torcida, o time não é nada, entendeu? E Eduardo Batista, o desabafo dele foi muito importante, porque assim, muito torcedor torce contra, e não é à toa que muitos times do Eixo Sul querem Eduardo Batista. Então, alguma coisa ele sabe. Tem uma coisa importante. Foram até no WhatsApp, os meus primos, no grupo lá da família, eles estavam comentando comigo uma coisa que eu achei até interessante. Achei muito interessante o que eles falaram a respeito do nosso treinador, Eduardo Batista. Eles falaram que o maior monstro do jogo lá contra o Bahia foi Eduardo Batista, que ele é diferenciado, que tem um grupo na mão e sabe detalhes de cada peça do time. Inclusive, ele entregaram o ouro dizendo que torcia contra pela greia, porque quem gosta de futebol faz gosto do esporte jogando, porque quando joga como o jogo contra o Bahia, é uma intensidade do início ao fim. O problema, e isso foi meu primo Júnior, até Júnior que falou isso. Ele falou a seguinte, eu vou até ler aqui pra você o que ele falou. O problema é que no futebol em Pernambuco é muito chato. A imprensa quer causar tumulto e as torcidas são chatas demais. Já queriam a cabeça do cara antes do jogo. Torcedor tem que ter aquela consciência de que tudo bem, o Sport estava naquela fase, perdeu, estava empatando alguns jogos, 10 jogos aí sem vencer. Foram 10 jogos, né, sem vencer? Não, 10 jogos teve uma vitória. Teve uma vitória, não foi? E foi aquela contra o São Paulo lá. Ah, isso. Então, o torcedor tem que ter paciência. Ano passado nós tivemos uma má fase também, só que foi pior do que essa ocasião que está acontecendo hoje. O Flamengo vem jogar na arena e Júnior, você que Júnior falou isso, o meu primo, e Roger, você que é o cara dos números aí, quantos jogos o Sport está sem perder no Brasileirão em território da casa? Rodrigo, se eu não me engano, já são 32 jogos. É mais de 30, né? Então, assim, veja só, o Sport, pelo menos a última vez que perdeu foi para o Goiás em outubro do ano passado. Então a gente já está há quase um ano sem perder em casa. Isso não é à toa, isso é trabalho. Ninguém consegue isso na sorte, não. Agora sim, o torcedor do Sport, eu não vou generalizar, mas eu vejo muito em internet, Facebook, WhatsApp. O pessoal, às vezes, é revolucionário de Facebook, mas não se associa, não vai a campo, não compra um produto original do esporte e é oportunista em torcer contra. Ou seja, às vezes o esporte está aqui bem, ninguém apoia, mas basta ter algum erro, já está lá torcendo contra, quer a cabeça do cara, esse jogador não presta, esse jogador é mercenário. Criaram até essa semana, não, porque Eduardo e o Wendel teve uma briga porque o Wendel não queria ser reserva. Cara, coloca a fonte e mostra que tua fonte é confiável. Cadê? Não, isso aí não tem cabimento. Isso aí é mentira. E aí, alguns da crônica esportiva levantaram isso em suas resenhas. Eu não vou citar aqui nomes, mas eu ouvi. Então, eu acho quando você diz, não, a fonte é essa, e aí realmente foi, beleza, você deu nome aos bois e deu os fatos. Mas você levantar perua para tentar denegrir uma situação, isso aí é muito errado. E a torcida do esporte tem que acabar com isso, tem que torcer pelo time e apoiar o time. Eu vou dizer que eu sou 100% de acordo com as escalações de Eduardo e as mudanças? Não. Às vezes, para mim, ele erra. Mas, eu falo isso como torcedor, ele erra, mas eu tô 100% apoiando ele. 100% eu vou apoiar ele. Porque eu não vou contra o esporte nunca. Agora, tem torcedor que vai contra e quer a cabeça do cara, quer, não presta, não serve. Então tem que rever esses conceitos aí. Concordo com você, Roger, principalmente pelo fato de que Eduardo Batista é um cara que ele mostrou amor pelo esporte no jogo contra o Bahia. O que ele fez ali de subir ali, pegar o escudo e aqui é esporte, foi uma emoção que eu não vejo desde 2008, quando quando o Nelson o pai Batista, dele, né? Exatamente, fez aquela... E assim, Rodrigo, ele bateu no peito lá e eu sou um de vocês. Ou seja, ele é esporte, então tem que respeitar isso aí. Eu concordo com você, Roger, principalmente pelo fato do Eduardo Batista estar colado com o clube, tem todas as peças na mão, o cara conhece o time desde a base, então a única coisa que resta agora é convidar todos vocês para lotar a Arena Pernambuco no domingo, às 4 da tarde, e o Sport vai enfrentar o Flamengo. Vai enfrentar não, o Sport vai derrotar o Flamengo, mostrar ao Flamengo que futebol é na bola, não é no apito, nem sem o uso do fair play não, que é o jogo limpo não. O Sport que
Posso dizer a você aqui com toda certeza, eu acompanho todos os jogos do Sport. Em nenhum jogo, quando o adversário cai no chão, o Sport deixou de devolver a bola ou deixou de colocar para fora para o adversário ser atendido. Isso é verdade, então, isso é verdade. O Sport é um time que está se mostrando ter caráter dentro de campo, coisa que a gente, enquanto torcedor, sabe que não aconteceu no jogo contra o Flamengo pelo primeiro turno do Brasileiro. Então, no domingo, o Sport vai mostrar ao Flamengo que é na bola que se ganha jogo, é na bola. Então eu convido todos vocês para lotar a arena, fazer uma zoada danada lá para deixar o Flamengo surdo de tanto ouvir pelo Sport e tudo e casar. E por isso, aqui a gente vai encerrando o programa, vamos mandar logo os abraços aqui, que agora eu fiquei irado. Agora eu quero que o Flamengo venha para cá e se lasque todinho. Vou começar aqui mandando um abraço pro meu amigo e companheiro Fábio França, que foi ex-treinador do Mequinha, time feminino, que fez uma campanha excelente no Pernambucano, ano passado no futebol feminino. O Rogério Andrade, que é compositor de várias canções do Leão, viu? Não sei se você sabia, Rogério, é compositor daquela música do Ninguém Segura o Esporte Não, que é aquela do Esse ano o nosso time vai ser mesmo campeão. Ninguém segura o Esporte Não. O Rogério Andrade também é compositor é autor das composições Festa na Ilha, Galera Rubro-Negra, Esporte Tricampeão, Frevando na Ilha e, por último, Esporte, campeão da Copa do Brasil, que é de 2008. Mandar um abraço também pro Fiel, pro Luciano Almeida, parceirão que sempre tá ouvindo e curtindo a resenha aí. Grande abraço pra você. Olha, terça-feira tem a pelada da rapaziada. Tá faltando você lá, viu, Luciano? O Fábio França jogava lá, você ia, deixou de ir, viu? E Rogério, tu falou aqui, tem Ellison o quê, rapaz? Como é o nome desse cidadão aí? Ellison Franklis. Franklis, com S mesmo no final? Isso aí, Franklis. Ajudou aí a mandar um vídeo aí pra mim e tal. Ah, foi ele que mandou aquele vídeo lá do Chora na Minha, lá, né? Do Brocador. Né? Foi ele, o responsável aí pela zoeira. Rogério, tu tem uns abraços aí também, né? Tenho sim. Primeiramente eu queria mandar um abraço aí pro um irmão da gente aí, Rodrigo, que tá aniversário hoje, o Erickson Cavalcante. É alvirrubro, mas eu perdoo. Ninguém é perfeito, não. Mas é um mora bom no coração amigo. da gente. É verdade. Ali é cara pra vida toda, irmão pra vida toda. E também o meu abraço hoje, além de ser pra nação rubro-negra, meu abraço hoje é especial. É pra torcida do Bahia. Chora na minha Bahia. Outra coisa, foi uma pessoa que, na resenha passada, esqueci de mandar abraço pra ela. Ela não me cobrou. Eu acho que é porque ela não me conhece pessoalmente, mas ela tá sempre presente na página e eu sempre mando abraço pra ela. E dessa vez eu não mandei, foi a Carol Souza. A Carol aí, Souza amigona. que volta e meia quando eu entro no Facebook tá lá. Eu sempre falo isso, mas é porque acontece mesmo, bicho. Curtiu. A metralhadora de curtida. É a metralhadora de curtida. Pessoal, nós vamos encerrando aqui a resenha do Leão, programa número 11. Queria deixar aqui um abraço pra vocês também que estão nos ouvindo e compartilhando essa página com toda a nação rubro-negra, que a gente tenta trazer as informações mais precisas e mais fiéis do nosso clube do coração. Eu já andei notando que tem uma galera que vem aqui olhar ou comentar alguma coisa, que é o pessoal que chora por aí, sabe? Que nunca ganhou de ninguém. Mas, sobretudo, a página é rubro-negra, a casa é sua, pode reclamar, pedir, solicitar abraço, empresa que quiser fazer parceria conosco, pode entrar em contato no e-mail resenhadoleão@gmail.com ou pelo próprio Facebook. Tem o Twitter também, que tá bombando também, o @resenhadoleão. E vamos embora junto, vamos embora porque o esporte é grande e a nossa nação também. Vamos embora, porque pelo esporte, tudo! Valeu, galera! Sul-Americana, Huracan, tô chegando. Valeu! 87 é nosso, 2008 também. Resenha do Leão.